Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma aula de automação industrial. Chegamos à nossa aula número 6. E na aula passada nós vimos sobre protocolos de comunicação. Nós vimos o que é um protocolo de comunicação, as etapas gerais que ocorrem no protocolo de comunicação, né? Tanto no envio como no recebimento das mensagens. Nós vimos o modelo OSI, né, que é o modelo padrão que serve como referência para protocolos de comunicação, e vimos que ele é distribuído, né, em 7 camadas, e são elas a camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e a camada de aplicação. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de protocolos de comunicação. Então, para relembrar, os protocolos de comunicação, eles servem como ponte que liga os parâmetros às ações dos equipamentos de automação e assim permitem que os sistemas realizem as atividades programadas, como também garantem uma análise completa do desempenho, né? Então, eu quero executar uma atividade, eu quero executar uma ação. Então eu vou colocar no meu computador, no software, certo? No dispositivo que vai dar o comando, vou inserir aquela ação, certo? E ela vai enviar para o dispositivo que vai realizar essa ação. E os protocolos de comunicação envolvem tudo isso, desde o início, né, do dispositivo que vai enviar, né, o meio de comunicação que vai ser utilizado, e como ele vai interferir no envio e recebimento de mensagens, certo? Então, existem diversos tipos de protocolos, cada um mais adequado a uma dada situação na indústria, e hoje nós vamos conhecer alguns dos protocolos mais utilizados. Protocolo CAN. O protocolo CAN é um protocolo de comunicação que atua na camada de enlace de dados, segundo o padrão do protocolo OSI que a gente viu daquelas 7 camadas. Foi desenvolvido inicialmente pela Bosch em 1986 para aplicações automotivas e atualmente vem sendo utilizado em sistemas de automação industrial. O protocolo CAN é baseado na técnica de CSMA/CR, que significa Carrier Sense Multiple Access Collision Resolution. Isso quer dizer o quê? Que sempre que ocorrer uma colisão entre duas ou mais mensagens, a de mais alta prioridade terá acesso assegurado ao meio físico e poderá prosseguir a transmissão. Então, quando você tem muitas mensagens, qual é a de maior prioridade? O protocolo consegue detectar essa aqui. Então, ela consegue ter prioridade em chegar no seu destino, certo? Característica do protocolo CAN: flexibilidade de configuração, detecção e sinais de erro, né? Ele consegue detectar, distinção entre falhas permanentes e erros provisórios, priorização de mensagens, topologia pode ser em barramento ou estrela. Ele também, né, pode ter um comprimento máximo a uma velocidade de 125 kbps por segundo de 1000 metros, o comprimento desse barramento. Ele pode até ter 16 nós nesse barramento, lembre dos nós da nossa aula, né, de topologia de rede. E a transmissão desse protocolo pode ser feita tanto em fibra óptica como em cabo de par trançado, certo? Transmissão de mensagens corrompidas, ele vai ter a retransmissão dessas mensagens, né? Quando a mensagem enviada se corrompe, ela vai ter a retransmissão, e ele funciona no sistema multimestre produtor-consumidor. Agora nós vamos ver o protocolo Modbus, desenvolvido pela Modcon, tornou-se padrão na indústria e suas normas e especificações foram colocadas em domínio público, né? Então ele é um protocolo que está de livre acesso. Por causa disso, é utilizado em milhares de equipamentos, sendo uma das soluções de redes mais baratas disponíveis para a automação industrial. Lembrando, né, que as indústrias sempre visam lucro, então se a gente tem uma solução que vai satisfazer a necessidade e ela tem um baixo custo, por que não utilizá-la, né? Eu acho que é o que toda empresa busca. Então, o protocolo Modbus, os dispositivos que utilizam esse protocolo se comunicam através da técnica mestre-escravo.
e são utilizadas topologias, né, dois tipos de topologia, ponto a ponto e barramento. Na topologia ponto a ponto é utilizada a interface RS232 e na multiponto a interface RS485. Agora o protocolo Profibus é o Process Finder Bus. Trata-se de um sistema aberto e padronizado pelas normas IEC 61158 e IEC 61784. Engloba desde o meio físico até perfis de dados para determinados conjuntos de equipamentos. Todos os protocolos Profibus seguem o modelo de comunicação OSI, que serve como padrão para os protocolos, certo? Então, um protocolo Profibus, uma rede, né, que utiliza o protocolo Profibus, são especificados três tipos de equipamentos: o mestre classe 1, o mestre classe 2 e os escravos. Então, o mestre classe 1 é representado pela troca cíclica de dados. Geralmente é um CLP ou software de controle do processo ou planta. Já o mestre classe 2 permite a comunicação através de mensagens na rede. Geralmente é representado por uma ferramenta de engenharia ou de configuração para manutenção ou comissionamento da rede. E os escravos são extrações passivas na rede, que apenas respondem às requisições feitas pelo mestre. Protocolo ASI, Atuador Sensor Interface, é um sistema de barramento para a rede de sensores e atuadores. Utiliza princípio de cabo comum, onde todos os periféricos são conectados. Pode chegar a 500 metros com utilização de repetidores. O que é esse 500 metros? Né? É o tamanho desse barramento, né? Pode chegar até 500 metros com a utilização de repetidores. A tecnologia AS Interface é compatível com qualquer outra rede ou barramento de campo, certo? Suporta qualquer topologia de cabeamento, seja ela em anel, estrela, barramento, árvore ou entre outras que nós já vimos. A rede ASI tipicamente reduz o custo com cabeamento em relação a outros modelos de rede. O uso de um único cabo para ligação reduz a necessidade do uso de gabinetes, conduítes e bandejas. Então aqui nós temos uma imagem, né, mostrando um sistema convencional, onde nós temos um computador, né, e aqui esse sinal vai para esse gabinete, depois vai para os instrumentos, e aqui não, nós temos um computador, e aqui a gente vai para um dispositivo controlador, que ele vai estar enviando para os dispositivos que vão estar executando essa ação, os instrumentos aqui, certo? E aí nós conseguimos ver a diferença na quantidade de cabos e entradas, né, como também há uma diferença aqui nessa complexidade desses dois dispositivos que vão estar fazendo o controle, certo? Protocolo HART. HART é Highway Addressable Remote Transducer. É um protocolo digital que utiliza de forma flexível o sinal digital sob vários valores de 4 a 20 mA para parametrização e monitoração das informações. Então ele vai estar utilizando esses valores de 4 a 20 mA para estar enviando dados, certo? As duas tecnologias, tanto digital e analógica, convivem nesse protocolo. O protocolo HART propicia a comunicação digital bidirecional, ou seja, em duas direções, em instrumentos de campo, sem que haja interferência no sinal analógico. Então, ele garante uma certa confiabilidade, já que não há interferência, ele é resistente a interferências, né? Dois sinais podem ser transmitidos simultaneamente no mesmo cabo. Além da variável primária, pode ser enviados medições adicionais, outros parâmetros do processo, configurações de parâmetros, calibrações, entre outros dados. Então veja só, né? A gente vai estar utilizando ali uma variável primária e são enviadas outras medições por meio desse protocolo, já que ele pode ter uma transmissão, aí, uma comunicação bidirecional, né? As principais características do protocolo HART.
projeto relativamente simples, de fácil operação e manutenção, compatível com instrumentação analógica, utiliza sinal analógico e comunicação digital, utiliza o método mestre-escravo, acesso de dados flexíveis utilizando até 2 mestres, suporta equipamentos multivariáveis, 500 milissegundos de tempo de resposta com até 2 transações, e lembrando que ele é comunicação bidirecional, totalmente aberto, então ele tem vários fornecedores, que aquele é aberto, utiliza cabo de par trançado na transmissão de dados, o cabo de par trançado que nós já vimos, e é desenvolvido segundo o modelo OSI. Protocolo Foundation Field Bus, o protocolo FF, é um sistema de comunicação digital em série e bidirecional. É um protocolo que também é totalmente aberto. Mantém características operacionais do sistema analógico, tais como fiação padronizada e dispositivos alimentados pelo mesmo cabo de comunicação. Então, o cabo de comunicação também acaba sendo o cabo de alimentação, certo? Protocolo Ethernet. Tal protocolo foi desenvolvido para a conexão de computadores pessoais, amplamente utilizado na interconexão de redes LANs, que são redes locais. É baseada no envio de pacotes. Lembra que tem a mensagem, essa mensagem é dividida em pacotes e aí ela é enviada, certo? Ela define sinais elétricos e cabeamento para a camada física, além do formato de protocolos e pacotes para a camada de controle de acesso do modelo OSI. Além da aplicação para interconexão de computadores em escritórios, a tecnologia Ethernet também é usada em campo para interconexão de equipamentos. Existem protocolos baseados na tecnologia Ethernet voltados para o ambiente industrial. São eles Ethernet IP, Modbus TCP e o Profinet. São uma variação do protocolo Ethernet que eles foram adaptados, melhorados para o ambiente industrial, certo? Então, pessoal, nós chegamos aqui ao final da nossa aula e agora eu vou estar passando para vocês a nossa atividade, certo? Então, quanto aos protocolos de comunicação, eu quero que vocês definam e que vocês deem as principais características. Vejam só, eu não estou pedindo exemplos dessa vez. Vocês vão estar trazendo uma definição e vão dar as principais características dos protocolos a seguir. Eu listei 10 protocolos, são eles: o CAN-Open, o DeviceNet, o Modbus TCP/IP, o Modbus Plus, o Profibus DP, Profibus FMS, Profibus PA, o Profinet, o Ethernet IP e o EtherCAT. Esses são protocolos que derivam dos protocolos que eu apresentei, certo? Alguns desses protocolos são mais novos ou têm algumas pequenas diferenças dos protocolos que eu apresentei. Então vocês vão estar definindo e dando as suas principais características e aí vocês vão estar me entregando naquela data que a gente combinar, certo? Então fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção de vocês.